Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance intenso, segredos e emoção, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa aqui vai mexer com você do começo ao fim. Uma mansão gelada. Um homem assombrado pelo passado. E uma empregada que não imaginava que aceitar aquele emprego mudaria sua vida para sempre. Quando o amor nasce onde não deveria. Até onde ele pode ir antes de destruir tudo? De que cidade você está assistindo? Me conta aqui nos comentários. Agora, vamos à história. A chuva batia contra as janelas da mansão Frost como se quisesse arrancar os vidros. Ava Hart subia os degraus de mármore branco com a mala pesada na mão direita, sentindo o frio da tarde cortar sua pele através do casaco fino. Era seu primeiro dia. A agência havia sido clara: o Sr. Frost é um homem difícil, exigente. Não tolera erros. Mas paga muito bem. Ela precisava do dinheiro. Sua mãe estava doente, as contas se acumulavam como neve no inverno, e aquela oportunidade era tudo que tinha. Não podia falhar. A porta se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Um homem alto, de terno impecável e olhos azuis que pareciam ver através dela, observou-a com uma expressão que Ava não conseguiu decifrar. Indiferença. Curiosidade. Talvez ambos. Você deve ser a nova empregada, disse ele, a voz grave e controlada. Não era uma pergunta. Ava Hart, senhor. É um prazer conhecê-lo. Ele não respondeu ao cumprimento. Apenas se afastou, deixando a porta aberta para que ela entrasse. Ava engoliu em seco e cruzou a soleira. O interior da mansão era tão frio quanto o homem que a recebia. Tudo era branco, cinza ou preto. Nenhuma fotografia nas paredes. Nenhum toque pessoal. Era como entrar em um mausoléu. Suas funções estão listadas no documento que a agência forneceu, Tobias disse, sem olhar para ela. Você trabalhará das 7 da manhã às 7 da noite. Não entre no meu escritório. Não faça perguntas pessoais. Não toque em nada que não seja necessário para a limpeza. Ava sentiu, ainda segurando a mala. Ele finalmente a olhou, e por um breve instante, algo passou por aqueles olhos azuis. Algo que parecia dor. Seu quarto fica no segundo andar, ala oeste. Pode ir. Ela subiu as escadas em silêncio, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Quando chegou ao quarto, simples, mas confortável, Ava deixou a mala cair no chão e sentou-se na beira da cama. O que havia acabado de fazer? Aceitar trabalhar para um homem que parecia viver em um túmulo? Mas não tinha escolha. Não agora. Os primeiros dias foram um teste de resistência. Tobias Frost era exatamente como a agência havia descrito: exigente, meticuloso, impossível de agradar. Ele não levantava voz, mas suas críticas eram afiadas como lâminas. A louça está manchada. O chão da biblioteca ainda está empoeirado. Refaça. Ava fazia tudo de novo, sem reclamar. Precisava do emprego. Mas à noite, quando finalmente se deitava, sentia as lágrimas queimarem seus olhos. Não era apenas o trabalho. Era a solidão sufocante daquela casa. A ausência de vida, de cor, de som. Até que, na quinta noite, algo mudou. Ava estava na cozinha, preparando o jantar de Tobias, salmão grelhado com legumes, como ele pedia todas as noites, quando ouviu um som vindo do escritório. Um gemido abafado. Ela parou, a faca ainda na mão, o coração disparando. Deveria ignorar. Ele havia deixado claro, não entrar no escritório. Mas o som se repetiu. Mais alto. Mais angustiado. Ava largou a faca e correu pelo corredor. A porta do escritório estava entreaberta. Ela empurrou devagar, o coração na garganta. Tobias estava sentado no chão, as costas apoiadas na parede, a cabeça entre as mãos. Ele tremia. Ao seu lado, uma fotografia emoldurada estava caída. Uma mulher jovem, de cabelos loiros e sorriso luminoso. Senhor Frost. Ava sussurrou, dando um passo à frente. Ele ergueu a cabeça tão rápido que ela quase recuou. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido. Por um momento, ele pareceu perdido, vulnerável. Então a máscara voltou. Saia. Agora. Você está bem? Eu posso. Eu disse para sair. A voz dele ecoou pelas paredes,
cortante como um chicote. Ava deu um passo para trás, mas não saiu. Algo dentro dela se recusava a deixá-lo assim. Sozinho. Quebrando. Desculpe, senhor. Mas eu não posso deixá-lo assim. Tobias a encarou, a respiração pesada. Então, algo nele se quebrou de vez. Ele cobriu o rosto com as mãos e deixou escapar um som que era meio suspiro, meio soluço. Ava se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Ajoelhou-se ao lado dele, mas não o tocou. Apenas ficou ali, em silêncio. Ela morreu há 3 anos, Tobias disse, a voz rouca. Minha esposa. Isabelle. Doença genética rara. Eu tentei salvá-la. Usei todos os recursos, todos os contatos, todas as clínicas que possuo. Mas não adiantou. Ela se foi. Ava sentiu o peito apertar. A dor na voz dele era tão crua, tão real, que cortava como vidro. Sinto muito. Ela sussurrou. Não quero sua pena. Tobias respondeu, mas sua voz havia perdido a força. Ele pegou a fotografia do chão e a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Só queria que ela ainda estivesse aqui. Ava não sabia o que dizer. Então, fez a única coisa que podia. Ficou. E esperou. Eventualmente, Tobias se levantou. Não olhou para ela. Apenas saiu do escritório, deixando a fotografia sobre a mesa. Ava ficou ali por mais alguns minutos, olhando para o rosto sorridente da mulher na foto. Isabelle. O fantasma que assombrava aquela casa. Quando voltou para a cozinha, o jantar já estava frio. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma rachadura havia se aberto na armadura de Tobias Frost. E Ava, sem perceber, havia começado a entrar. Nos dias seguintes, Tobias continuou distante, mas Ava notou pequenas mudanças. Ele agradecia quando ela servia o café. Perguntava se ela havia descansado bem. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis. Mas estavam lá. E Ava, contra todo o bom senso, começou a se importar. Ela se pegava observando quando ele não estava olhando. A linha tensa de seus ombros. A forma como ele segurava a xícara de café, como se estivesse segurando algo que poderia quebrar a qualquer momento. Havia algo nele que a atraía. Não apenas a beleza fria de seu rosto, mas a dor que ele carregava. A solidão que ele tentava esconder. Você está olhando de novo, Tobias disse uma manhã, sem levantar os olhos do jornal. Ava corou, virando-se rapidamente para a pia. Desculpe, senhor. Não era minha intenção. Tobias, ele a interrompeu. Ela se virou, surpresa. Ele finalmente a olhou, e havia algo diferente em seus olhos. Algo quente. Perigoso. Me chame de Tobias. O coração de Ava pulou uma batida. Tobias, ela repetiu, testando o nome na língua. Ele assentiu e voltou ao jornal. Mas Ava viu o fantasma de um sorriso em seus lábios. E foi naquele momento que ela percebeu, estava começando a se apaixonar pelo patrão. Mas o que ela não sabia era que Tobias já estava caindo há muito mais tempo. E que quando ele caía, não havia volta. As semanas que se seguiram foram uma dança cuidadosa entre proximidade e distância. Tobias começou a passar mais tempo fora do escritório. Aparecia na cozinha enquanto Ava preparava o café da manhã. Sentava-se à mesa e a observava trabalhar, em silêncio, mas presente. Ela sentia o peso daquele olhar azul, intenso e indecifrável, como se ele estivesse tentando memorizar cada movimento que ela fazia. Você não precisa ficar aqui, Ava disse uma manhã, enquanto cortava frutas para o café. Deve ter coisas mais importantes para fazer. Talvez, Tobias respondeu, os olhos fixos nela. Mas nada tão interessante. Ava sentiu o calor subir pelo pescoço. Havia algo na forma como ele falava, baixo e deliberado, que fazia seu coração acelerar de um jeito que ela sabia ser perigoso. Ele era seu patrão. Ela era a empregada. Havia uma linha que não podia ser cruzada. Mas a cada dia, aquela linha ficava mais tênue. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo começou a mudar de verdade. Ava estava na biblioteca, limpando as estantes altas com uma escada de madeira, quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou Tobias parado na entrada, as mãos nos bolsos, observando-a com aquela expressão que ela ainda não conseguia decifrar completamente.
Precisa de ajuda? Ele perguntou. Não, obrigada. Estou quase terminando. Ele não se mexeu. Apenas continuou ali, observando. Ava tentou ignorar a presença dele, mas era impossível. Era como tentar ignorar uma tempestade. Por que aceitou este trabalho? Tobias perguntou de repente. Ava parou, o pano de limpeza ainda na mão. Preciso do dinheiro, ela respondeu, honesta. Minha mãe está doente. Câncer. O tratamento é caro. Algo passou pelo rosto de Tobias. Compreensão. Dor compartilhada. Entendo, ele disse, a voz mais suave. Perder alguém que amamos, ou ter medo de perder, é a pior forma de sofrimento. Ava desceu da escada, segurando firme no corrimão. Quando chegou ao chão, percebeu que Tobias estava mais perto do que imaginava. Tão perto que podia sentir o cheiro de sua colônia, amadeirada, masculina, perturbadora. Você ainda a ama, Ava disse, não era uma pergunta. Isabelle. O nome da esposa morta pairou entre eles como um fantasma. Sempre amarei, Tobias respondeu, mas havia algo estranho em sua voz. Algo que parecia conflito. Mas o amor não morre com a pessoa. Ele se transforma. Vira saudade. Vira culpa. Vira vazio. Ava sentiu o peito apertar. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o braço dele. Foi apenas um toque leve, reconfortante. Mas a reação de Tobias foi imediata. Ele congelou, os olhos fixos na mão dela sobre seu braço. Então, devagar, cobriu a mão dela com a sua. Ava, ele sussurrou, e havia algo perigoso naquela voz. Algo faminto. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter retirado a mão. Mas não conseguiu. Porque uma parte dela, uma parte que ela não queria admitir, desejava aquilo. Desejava ele. Tobias, eu. O som do telefone tocando cortou o momento como uma faca. Tobias recuou imediatamente, a máscara voltando ao rosto. Pegou o celular do bolso e atendeu, a voz de volta ao tom profissional e frio. Frost. Sim. Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou e olhou para Ava. Por um momento, pareceu que ia dizer algo. Mas então apenas assentiu e saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com o coração acelerado e as mãos tremendo. O que estava acontecendo? O que ela estava fazendo? Naquela noite, Ava não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto, repassando cada momento daquele dia. A forma como Tobias tinha olhado para ela. A forma como sua voz tinha mudado quando pronunciou seu nome. A forma como ele tinha segurado sua mão, como se ela fosse uma tábua de salvação em meio a um mar revolto. Ela sabia que estava entrando em território perigoso. Sabia que o que sentia por Tobias Frost ia além de simpatia ou compreensão. Era atração. Era desejo. E, talvez, o início de algo muito mais profundo e assustador. Amor. Mas como poderia amar um homem que ainda estava preso ao fantasma da esposa morta? Um homem que era seu patrão? Um homem que vivia entre o controle absoluto e a dor devastadora? Você não entende o que está sentindo, Ava sussurrou para si mesma no escuro. É só gratidão. Só empatia. Vai passar. Mas no fundo, ela sabia que era mentira. Os dias seguintes foram tortura. Tobias começou a evitá-la. Passou a sair cedo e voltar tarde. Quando estavam no mesmo ambiente, ele mal olhava em sua direção. Era como se aquele momento na biblioteca nunca tivesse acontecido. Ava tentou se convencer de que era melhor assim. Que aquela distância era necessária. Mas doía. Doía de um jeito que ela não esperava. Como se algo que mal tinha começado já estivesse sendo arrancado dela. Foi então que Margarete apareceu. Ava estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu a campainha. Não esperava visitas. Tobias nunca recebia ninguém. Secou as mãos no avental e foi até a porta. A mulher do outro lado era deslumbrante. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestido de grife, maquiagem impecável. Olhos verdes que avaliaram Ava da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Você deve ser a nova empregada, a mulher disse, entrando sem ser convidada. Onde está Tobias? O Sr. Frost não está em casa no momento, Ava respondeu, tentando manter a voz firme.
Posso perguntar quem está procurando? A mulher riu, um som agudo e artificial. Margaret Sterling, sócia de negócios de Tobias. E, bem, muito mais que isso, se você entende o que quero dizer. Ava sentiu algo se retorcer em seu estômago. Ciúme. Era ciúme, e ela odiou sentir aquilo. Vou informar ao Sr. Frost que a senhora esteve aqui, Ava disse, mantendo o tom profissional. Oh, não precisa ser tão formal, querida, Margaret disse, circulando pela sala como se fosse dona do lugar. Afinal, logo logo você não estará mais aqui. Com licença. Margaret se virou, um sorriso cruel nos lábios. Tobias não mantém funcionários por muito tempo. Especialmente as jovens, e digamos, atraentes. Ele não quer distrações. Não depois de Isabelle. O nome da esposa morta soou como um tapa. Ava manteve o rosto neutro, mas por dentro, sentia o peito apertar. Entendo. Vou voltar ao meu trabalho, com licença. Esperta, Margaret murmurou, pegando a bolsa. Mantenha-se no seu lugar, e talvez dure mais que as outras. Quando Margaret finalmente saiu, Ava se apoiou na parede, as pernas trêmulas. Aquela mulher tinha deixado claro o recado: não se aproxime. Tobias não é seu. Nunca será. E ela estava certa. Ava era apenas a empregada. Nada mais. Mas então por que doía tanto? Tobias voltou para casa naquela noite mais tarde que o normal. Ava já havia preparado o jantar e estava prestes a subir para o quarto quando o ouviu entrar. Ele parecia cansado, os ombros tensos, a gravata frouxa. Margaret esteve aqui, Ava disse, antes que pudesse se impedir. Tobias congelou na entrada da sala. Margaret? O que ela queria? Não disse. Apenas perguntou por você. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ela não deveria ter vindo aqui, ele murmurou, mais para si mesmo. Então olhou para Ava, e havia algo diferente em seus olhos. Culpa. O que ela disse a você? Ava hesitou. Deveria contar? Deveria mencionar as insinuações, as ameaças veladas? Nada importante. Ela mentiu. Tobias deu um passo à frente. Ava, não minta para mim. O que ela disse? Que eu deveria manter meu lugar, Ava respondeu, erguendo o queixo. Que você não mantém funcionários por muito tempo. Que eu sou apenas mais uma. Algo escuro passou pelo rosto de Tobias. Raiva. Mas não direcionada a ela. Margaret não sabe do que está falando. Não? Ava sentiu a frustração explodir. Então me diga, Tobias. O que estamos fazendo? Você me evita por dias, depois me olha como se o quê? Ele estava mais perto agora, a voz baixa e perigosa. Como se eu importasse, Ava sussurrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tobias a olhava com uma intensidade que fazia Ava querer recuar e se aproximar ao mesmo tempo. Então, devagar, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. O toque era suave, quase reverente. Você importa, ele disse, a voz rouca. Importa mais do que deveria. E isso me apavora. Ava sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Por quê? Por que não posso te perder também? Tobias confessou, a dor crua em cada palavra. Não posso amar de novo e ver a pessoa que amo se desfazer diante dos meus olhos. Não posso. Tobias. Ele a puxou para si num movimento súbito, envolvendo-a nos braços como se ela fosse desaparecer. Ava sentiu o calor dele, a força, o desespero. Abraçou-o de volta, os dedos apertando a camisa dele. Não sei amar de outro jeito, Tobias sussurrou contra o cabelo dela. Não sei amar sem medo. Sem controle. Sem obsessão? Ava completou, a voz abafada contra o peito dele. Ele se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Sim. Obsessão. Por que é isso que você está se tornando para mim, Ava? Uma obsessão. Um vício. A única coisa que me faz sentir vivo novamente. Isso é perigoso, Ava sussurrou. Eu sei, Tobias respondeu. E então, devagar, abaixou o rosto em direção ao dela. O beijo não aconteceu. No último segundo, Tobias se afastou, os olhos fechados, a respiração irregular. Ava ficou parada, o coração disparado, sentindo o fantasma do quase beijo queimar em seus lábios. Não,
Tobias disse, mais para si mesmo. Não posso fazer isso com você. Ele se afastou completamente, deixando Ava sozinha no meio da sala, confusa e ferida. Sem dizer mais nada, Tobias subiu as escadas, e Ava ouviu a porta do quarto dele se fechar com um clique definitivo. Ela ficou ali, tremendo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele tinha dito que ela importava, que ela estava se tornando uma obsessão. Mas então por que tinha recuado? Porque ele tem medo, uma voz interna respondeu. Medo de amar, medo de perder, medo de sentir novamente. Ava subiu para o próprio quarto, mas não conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Tobias. Ouvia a voz dele. Sentia o toque dele em seu rosto. Estava se apaixonando. E não havia nada que pudesse fazer para impedir. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Tobias voltou a se trancar no escritório, saindo apenas para trabalhar. As refeições eram deixadas na porta, e Ava raramente o via. Era como se ele estivesse se punindo, ou tentando punir a ambos. Ava tentou focar no trabalho. Limpava a mansão com uma dedicação quase obsessiva, como se pudesse varrer também os sentimentos confusos que a consumiam. Mas não adiantava. Tobias Frost havia entrado em sua mente, em seu coração, e não havia como expulsá-lo. Foi numa manhã de sábado, 2 semanas após aquela quase confissão, que tudo mudou de novo. Ava estava no jardim, cuidando das roseiras que há tempos eram negligenciadas, quando ouviu gritos vindos de dentro da mansão. Largou a tesoura de poda e correu para dentro. Margaret estava na sala, o rosto vermelho de raiva, gritando com Tobias. Você não pode fazer isso comigo. Ela berrava. Não depois de tudo que fizemos juntos. Não depois de Isabelle. Ava congelou na porta, sem saber se deveria entrar ou sair. Tobias estava calmo, mas havia algo perigoso em sua postura. Isabelle não tem nada a ver com isso, Margaret. E você sabe disso. Não tem. Margaret riu, um som histérico. Eu estava lá, Tobias. Eu estava lá quando ela morreu. Eu te segurei quando você desmoronou. E agora você vai me jogar fora por causa dela? Margaret apontou para Ava, o ódio ardendo em seus olhos. Ela não é ninguém. É apenas uma empregada. Uma criada qualquer que você vai cansar daqui a algumas semanas. Calha a boca, Tobias disse, a voz baixa mas letal. Ou o quê? Margaret o desafiou. Vai me mandar embora? Vai fingir que não me usou esses anos todos como substituta para Isabelle? Vai fingir que não me procurava sempre que se sentia sozinho? Ava sentiu o estômago revirar. Então era verdade. Margaret e Tobias tinham um histórico. Ela não era apenas sócia de negócios. Saia da minha casa, Tobias disse, cada palavra uma lâmina afiada. Agora. Com prazer, Margaret cuspiu. Ela pegou a bolsa e passou por Ava sem olhar para ela. Mas parou na porta e se virou uma última vez. Você acha que ele te ama? Que você é especial? Você é apenas um band-aid, querida. Um curativo temporário para a ferida que Isabelle deixou. Quando ele se cansar de você, vai te descartar como descartou todas as outras. E então ela saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Tobias continuava de costas, os ombros tensos. Ava não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. É verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Tobias se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, os olhos escuros. O que especificamente? Tudo. Você e Margaret. As outras. Eu ser apenas um curativo. Tobias deu um passo em direção a ela, mas Ava recuou. Ava. Responda, ela exigiu, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Tobias passou a mão pelos cabelos, frustrado. Margaret e eu tivemos um arranjo. Depois que Isabelle morreu, eu precisava de algo. Qualquer coisa para não sentir o vazio. Ela estava lá. Era conveniente. Mas nunca foi amor. Nunca foi. O que eu sou para você? Ava o interrompeu. De verdade. Tobias a olhou nos olhos, e Ava viu tudo ali. A dor. O medo. O desejo. A confusão.
Você é a primeira pessoa desde Isabelle que me faz querer viver de novo, ele confessou. A primeira que me faz sentir algo além de dor e culpa. Mas isso me apavora, Ava. Porque significa que estou pronto para te perder também. E eu não aguento perder ninguém mais. Ava sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Você não vai me perder. Você não pode prometer isso. Tobias disse, a voz quebrada. Ninguém pode. Ele se aproximou, e dessa vez Ava não recuou. Tobias ergueu as mãos e segurou o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas. Você me olha como se eu fosse tudo o que resta no seu mundo, Tobias, Ava sussurrou, ecoando as palavras que havia pensado tantas vezes. E isso me assusta. Por que você é? Tobias respondeu. Você é tudo o que resta. A única coisa que me mantém são. E então, finalmente, ele a beijou. O beijo foi diferente de tudo que Ava já havia experimentado. Não era gentil. Não era suave. Era desesperado, faminto, como se Tobias estivesse se afogando e ela fosse o único ar disponível. Ele a puxou contra si com força, os dedos entrelaçados em seus cabelos, e Ava se entregou completamente, esquecendo todas as razões pelas quais aquilo era errado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Tobias apoiou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe daquele momento. Isso muda tudo, ele sussurrou. Eu sei, Ava respondeu, a voz trêmula. Não há volta, Ava. Se começarmos isso, se eu te deixar entrar completamente, não vou conseguir te deixar ir. Havia um aviso naquelas palavras. Uma ameaça velada. Mas Ava estava além do ponto de se importar com avisos. Então não me deixe ir, ela disse, erguendo os olhos para encontrar os dele. Algo escuro e possessivo brilhou no olhar de Tobias. Ele a beijou novamente, dessa vez mais devagar, como se estivesse selando um pacto. E talvez estivesse. Quando se afastou, segurou a mão dela firmemente. Você é minha agora, ele disse, e não era uma pergunta. Era uma diavação. Uma reivindicação. De corpo e alma. Ava deveria ter sentido medo. Deveria ter reconhecido o perigo naquelas palavras. Mas tudo que sentiu foi um arrepio de excitação percorrer sua espinha. E você é meu, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Tobias sorriu. Foi apenas um leve curvamento de lábios, mas foi o primeiro sorriso genuíno que Ava viu nele. E era devastador. Nas semanas seguintes, a dinâmica da mansão mudou completamente. Tobias não tentava mais esconder o que sentia. Ele a buscava constantemente, um toque aqui, um olhar ali, momentos roubados em corredores vazios. À noite, depois que o trabalho terminava, eles se sentavam juntos na biblioteca, conversando por horas. Ele contava sobre Isabelle, sobre a dor da perda, sobre como havia se fechado para o mundo. E Ava ouvia, oferecendo conforto sem julgamento. Mas havia algo mudando em Tobias. Algo que Ava começava a notar com crescente preocupação. Ele se tornava cada vez mais possessivo. Queria saber onde ela estava a cada momento. Ficava tenso quando ela mencionava sair da mansão, mesmo que fosse apenas para visitar a mãe no hospital. Questionava cada ligação que ela recebia. Quem era? Tobias perguntou uma noite, quando o telefone de Ava tocou durante o jantar. Minha mãe, Ava respondeu, guardando o celular. Só queria saber como eu estou. Você não contou a ela sobre nós, contou? Ava hesitou. Não. Achei que era melhor esperar. Bom, Tobias disse, voltando a atenção para a comida. É melhor manter isso privado por enquanto. Ava franziu a testa. Por quê? Você tem vergonha? Não é isso, Tobias respondeu rapidamente, estendendo a mão para pegar a dela. É só que, as pessoas não vão entender. Vão julgar. Vão tentar nos separar. Quem se importa com o que as pessoas pensam? Eu me importo, Tobias disse, a voz ficando mais tensa. Porque não vou deixar ninguém tirar você de mim. Ninguém. Havia algo febril em seus olhos. Algo que fez Ava sentir um frio na espinha. Tobias, ninguém vai nos separar. Você não entende, ele a interrompeu, apertando a mão dela com força demais. Você não viu o que as pessoas são capazes de fazer. Como elas destroem coisas boas. Isabelle e eu éramos felizes, e então a doença veio e a levou.
Não vou deixar nada nem ninguém fazer o mesmo com você. Você está me machucando, Ava disse baixinho, olhando para a mão dele apertando a sua. Tobias soltou imediatamente, o horror passando por seu rosto. Desculpe. Desculpe. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Eu preciso de ar. E saiu da sala, deixando Ava sozinha com um jantar pela metade e um coração pesado de preocupação. Naquela noite, Ava ficou acordada pensando. O comportamento de Tobias estava se tornando mais intenso, mais controlador. Ela sabia que vinha da dor, do medo de perder novamente. Mas até onde isso iria? Até onde ela deixaria ir? Não posso ser o remédio para sua dor, ela pensou, lembrando-se das palavras que havia dito a si mesma quando começara a se apaixonar. Ou vou acabar doente junto. Mas já era tarde demais. Ela já estava envolvida. Já amava. E amor, ela estava aprendendo, podia ser tão perigoso quanto curativo. No dia seguinte, Ava foi visitar a mãe no hospital. Ela tinha evitado sair da mansão nas últimas semanas, mas sua mãe havia insistido. Quando chegou ao quarto, encontrou a mãe mais fraca, mais pálida que da última vez. Minha filha, a mãe disse, estendendo uma mão trêmula. Você está diferente. Ava segurou a mão dela, tentando sorrir. Diferente como? Mais luminosa. E mais triste ao mesmo tempo. Os olhos cansados da mãe a estudaram. É por causa dele, não é? Esse patrão seu. Ava sentiu o rosto corar. Mãe. Eu não sou cega, Ava. Ouço a forma como você fala sobre ele. Vejo a luz nos seus olhos quando menciona o nome dele. A mãe apertou sua mão. Mas também vejo o medo. O que está acontecendo? Ava sentiu as lágrimas queimarem. Eu me apaixonei, ela confessou. Me apaixonei por um homem que ainda está preso ao fantasma da esposa morta. Um homem que me ama de uma forma tão intensa que às vezes me assusta. Ele precisa de mim, mãe. Mas tenho medo de que essa necessidade se transforme em algo que me sufoque. A mãe ficou em silêncio por um momento. Amor não deveria machucar, minha filha. Não deveria assustar. Se você sente medo, talvez seja porque seu coração está tentando te avisar de algo. Mas eu o amo, Ava sussurrou. E ele me ama também. Eu sei que ama. Amor não é suficiente se vier acompanhado de dor, a mãe disse suavemente. Preste atenção nos sinais, Ava. E se precisar sair, saia. Antes que seja tarde demais. Ava sentiu, mas no fundo sabia que já era tarde demais. Estava presa a Tobias Frost de uma forma que nem mesmo ela entendia completamente. E a parte mais assustadora era que não tinha certeza se queria se libertar. Quando voltou para a mansão naquela tarde, encontrou Tobias esperando na entrada. Ele parecia tenso, os olhos escuros. Onde você estava? Ele perguntou, e havia uma borda afiada em sua voz. Visitando minha mãe. Eu te avisei ontem. Você demorou 3 horas, Tobias disse, cruzando os braços. O hospital fica a 40 minutos daqui. Ava sentiu a irritação crescer. Passei tempo com minha mãe. Ela está doente, Tobias. Preciso estar com ela. Eu precisava de você aqui, ele retrucou, dando um passo à frente. Passei a tarde inteira preocupado. Você não atendeu quando liguei. Porque estava em um hospital. Ava exclamou. Você não pode esperar que eu esteja disponível 24 horas por dia. Por que não? Tobias praticamente gritou, e então pareceu se dar conta do que havia dito. Passou a mão pelo rosto, a frustração evidente. Desculpe. Quando você não está aqui, Você o quê? Ava perguntou, mais suave agora. Fico louco, Tobias admitiu, a voz rouca. Fico imaginando onde você está, com quem está, se está bem, se vai voltar. É como se parte de mim tivesse saído pela porta com você. Ava se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos. Tobias, você precisa confiar em mim. Precisa acreditar que não vou desaparecer. Eu confio em você, ele disse, cobrindo as mãos dela com as suas. É o mundo que não confio. É o destino. É tudo que pode te tirar de mim. Nada vai me tirar de você, Ava prometeu, mesmo sabendo que não tinha como garantir aquilo. Tobias a puxou para um abraço apertado,
enterrando o rosto no cabelo dela. Você é minha âncora, Ava. A única coisa que me mantém conectado à realidade. Sem você, eu não sei quem eu seria. Ava abraçou de volta, mas as palavras da mãe ecoavam em sua mente. Amor não deveria machucar. Não deveria assustar. Mas como explicar que o amor de Tobias era ambas as coisas? Que a forma como ele a amava era simultaneamente sua salvação e sua prisão. Naquela noite, deitada ao lado de Tobias, eles haviam começado a dormir juntos, ele insistindo que não conseguia descansar se ela não estivesse por perto. Ava olhou para o teto e se perguntou onde aquilo tudo ia terminar. Tobias dormia, um braço possessivamente ao redor da cintura dela. Até dormindo, ele a segurava como se ela pudesse evaporar a qualquer momento. Ava virou o rosto e observou-o na escuridão. As linhas de tensão que normalmente marcavam sua testa estavam suavizadas pelo sono. Ele parecia mais jovem assim. Mais vulnerável. Mais humano. Ela o amava. Deus, como o amava. Mas o amor estava começando a parecer uma corrente, e Ava não tinha certeza se seria capaz de carregá-la por muito mais tempo. Do lado de fora, a chuva começou a cair. E Ava, ouvindo o som rítmico nas janelas, sentiu algo mudar dentro dela. Uma decisão sendo formada. Uma linha sendo traçada. Ela amava Tobias Frost. Mas não ia se perder nele. Não importava o quanto desse. A mudança em Tobias foi gradual, mas inegável. O que começara como atenção intensa transformou-se em vigilância constante. Ele instalou câmeras extras na mansão, para segurança, disse ele. Começou a questionar cada telefonema, cada mensagem que Ava recebia. Queria saber o nome de cada pessoa com quem ela conversava, o conteúdo de cada conversa. É só curiosidade, ele justificava, sempre com aquele olhar que era metade amor, metade desespero. Quero fazer parte da sua vida. De cada pedaço dela. Mas Ava sabia que não era apenas curiosidade. Era necessidade. Era controle disfarçado de preocupação. O primeiro grande confronto aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Ava havia combinado de almoçar com uma antiga amiga, Sophie, que não via há meses. Quando mencionou isso a Tobias durante o café da manhã, ele congelou. Almoçar? Fora? Sim. Faz meses que não vejo a Sophie. Ela está passando pela cidade e... Cancele. Tobias a interrompeu, a voz calma mas firme. Ava piscou, achando que tinha ouvido errado. Como é? Cancele o almoço. Ele levantou os olhos do café, e havia algo sombrio neles. Não é seguro você sair sozinha. Tobias, é só um almoço. E não estarei sozinha, estarei com Sophie. Quem é essa Sophie? Ele perguntou, a voz ficando mais tensa. Como você a conheceu? Quando foi a última vez que se falaram? Fomos amigas na escola. Ava exclamou, a frustração crescendo. Tobias, você está sendo ridículo. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Ridículo? Estou tentando te proteger. De quê? De almoçar com uma amiga? De tudo. Tobias explodiu. Do mundo lá fora. Das pessoas que podem te machucar, te influenciar, te tirar de mim. Ava se levantou também, o coração batendo forte. Ouve o que você está dizendo? Você está tentando me isolar. Estou tentando te manter segura. Tobias deu a volta na mesa, aproximando-se dela. Você não entende, Ava. Lá fora, há tantas coisas que podem dar errado. Tantas formas de eu te perder. Você não vai me perder por causa de um almoço. Isabelle saiu uma manhã para uma consulta médica de rotina. Tobias disse, a voz quebrando. Uma simples consulta. E quando voltou, o médico havia descoberto a doença. Em 3 meses, ela estava morta. 3 meses, Ava. Foi o tempo que o mundo levou para me arrancar a pessoa que eu amava. Ava sentiu o peito apertar com a dor dele. Mas não podia ceder. Não dessa vez. Eu não sou Isabelle, ela disse firmemente. E você não pode me trancar aqui porque tem medo. Então me deixe ir com você, Tobias suplicou, pegando as mãos dela. Por favor. Só quero estar perto. Só quero saber que você está bem. Ava olhou para ele, para o homem que amava, para o homem que estava lentamente se transformando em sua jaula. Não, ela disse suavemente.
Eu preciso fazer isso sozinha, Tobias. Preciso ter minha vida fora destas paredes. Algo escuro passou pelo rosto dele. Por um momento, Ava pensou que ele fosse explodir, mas então ele simplesmente soltou as mãos dela e recuou. Vá então, ele disse, a voz fria e distante. Mas se algo acontecer com você, nada vai acontecer, Ava assegurou. Mas quando saiu da mansão naquela manhã, sentiu o peso do olhar de Tobias em suas costas. E quando olhou para trás, viu-o parado na janela do escritório, observando-a como um prisioneiro observa a liberdade através das grades. O almoço com Sophie deveria ter sido relaxante. Mas Ava não conseguia se concentrar. O telefone tocava a cada 15 minutos, Tobias, querendo saber se ela estava bem. Eventualmente, ela desligou o aparelho, o que apenas aumentou sua culpa. Você está bem? Sophie perguntou, estudando-a com preocupação. Parece tensa. Estou ótima, Ava mentiu, forçando um sorriso. Só cansada. Sophie não pareceu convencida, mas não insistiu. Conversaram sobre coisas banais, trabalho, família, memórias antigas. Mas a mente de Ava estava longe, presa na mansão Frost, no homem que a amava de uma forma que começava a parecer mais prisão que libertação. Quando finalmente voltou para casa, 3 horas depois, encontrou Tobias esperando na sala. Ele estava sentado no escuro, o rosto iluminado apenas pela luz fraca do fim da tarde que entrava pelas janelas. Você desligou o telefone, ele disse, e havia algo perigoso em sua voz. Precisava de um momento de paz, Ava respondeu, cansada demais para discutir. Paz? Tobias se levantou, e Ava percebeu que ele estava tremendo. Eu passei 3 horas sem saber se você estava viva ou morta. 3 horas imaginando todos os cenários possíveis. Você foi atropelada? Sequestrada? Sofreu um acidente? Tobias, eu estava apenas almoçando. Você não entende. Ele gritou, dando passos rápidos em direção a ela. Você não entende como é esse medo. Como é sentir que a qualquer momento posso te perder. Como é acordar todos os dias e ter que confrontar a realidade de que você pode simplesmente desaparecer. Ava viu as lágrimas nos olhos dele. Viu a dor verdadeira, a vulnerabilidade crua. E seu coração se partiu. Tobias. Ele caiu de joelhos diante dela, abraçando-a pela cintura, enterrando o rosto em seu estômago. Não me faça passar por isso de novo, ele soluçou. Por favor, não me deixe passar por isso de novo. Ava passou os dedos pelos cabelos dele, as próprias lágrimas correndo por seu rosto. Eu não vou te deixar, ela sussurrou. Estou aqui. Estou bem. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, Ava sabia que algo fundamental havia se quebrado. A linha entre amor e obsessão estava se dissolvendo, e ela estava no centro de tudo, sendo puxada em direções que não sabia se conseguiria suportar. Naquela noite, Tobias assegurou com tanta força que Ava mal conseguia respirar. Ele sussurrou promessas contra sua pele, promessas de amor eterno, de proteção absoluta, de nunca deixá-la ir. E Ava, deitada no escuro, se perguntou quando exatamente nunca te deixar ir havia se tornado uma ameaça em vez de uma promessa. Os dias seguintes foram como caminhar sobre vidro. Ava tentava manter alguma aparência de normalidade, mas sentia a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Tobias estava diferente, mais atento, mais vigilante, mais presente. Ele mal saía de casa agora, cancelando reuniões e compromissos para ficar perto dela. Posso trabalhar de casa, ele dizia quando Ava questionava. Prefiro estar aqui, com você. Mas Ava sabia a verdade. Ele não queria trabalhar de casa. Ele queria vigiá-la. As câmeras estavam em todos os lugares agora. Sala, cozinha, corredores, até o jardim. Só falta o banheiro, Ava pensou com amargura. Tobias verificava as gravações todas as noites, dizendo que era para garantir que tudo estava seguro. Mas Ava o pegara mais de uma vez assistindo momentos mundanos, ela limpando, cozinhando, simplesmente existindo. Como se precisasse provar a si mesmo que ela estava realmente ali. Foi numa quinta-feira que a situação escalou de forma irreversível. Ava estava na cozinha preparando o jantar quando o telefone tocou. Era o hospital. Sua mãe havia tido uma piora. Precisavam que ela fosse imediatamente. Tobias. Ela gritou,
correndo para o escritório. Preciso ir ao hospital. Minha mãe. Não, ele disse, sem nem olhar para cima dos papéis. Ava congelou. Como assim, não? Você não vai, Tobias repetiu, finalmente erguendo os olhos. É perigoso. Pode ser uma armadilha. Ava sentiu o sangue gelar. Uma armadilha? Tobias, é minha mãe. Ela está no hospital. Ela está piorando. Então eu vou com você. Você não pode simplesmente decidir quando eu posso ou não sair desta casa. Tobias se levantou, contornando a mesa com movimentos deliberados. Posso quando é para sua própria proteção. Proteção? Ava sentiu a voz subindo, a raiva explodindo. Isso não é proteção, Tobias. É prisão. Você está me mantendo aqui como se eu fosse. Como se eu fosse sua propriedade. Algo sombrio cruzou o rosto dele. Você é minha, ele disse baixinho, perigosamente. De corpo e alma. Você mesma disse. Eu não sabia que isso significava abrir mão da minha liberdade. Ava gritou, as lágrimas começando a cair. Minha mãe está morrendo, Tobias. E você está me impedindo de vê-la porque tem medo de me perder? Você não vê como isso é doentio? A palavra pareceu atingi-lo como um tapa. Tobias recuou, o rosto ficando pálido. Doentio? Sim. Ava sentiu anos de emoções reprimidas explodirem. Você me ama de uma forma que está me sufocando. Não posso sair, não posso ter amigos, não posso nem visitar minha mãe moribunda sem você transformar isso em uma questão de vida ou morte. Por que é? Tobias rugiu, a compostura finalmente se despedaçando. Tudo é uma questão de vida ou morte quando se trata de você. Você não entende isso? Perdi Isabelle. A vi definhar diante dos meus olhos, impotente para salvá-la. E agora tenho você, e o mundo inteiro parece estar conspirando para te arrancar de mim também. Eu não sou Isabelle. Ava gritou de volta. Para de me tratar como se eu fosse. Para de projetar seu trauma em mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tobias a olhava como se ela o tivesse apunhalado. Então, devagar, algo mudou em sua expressão. A vulnerabilidade desapareceu, substituída por algo frio. Calculado. Você está certa, ele disse, a voz estranhamente calma. Você não é Isabelle. Isabelle nunca teria falado comigo assim. Isabelle me amava. As palavras cortaram como uma lâmina. Eu te amo, Ava sussurrou, a voz quebrada. Mas não posso amar alguém que me trata como prisioneira. Então vá, Tobias disse, gesticulando para a porta. Vá para o hospital. Vá para onde quiser. Mas não volte. Ava sentiu o coração se partir. Tobias. Eu disse, vá. Ele gritou, e havia lágrimas em seus olhos agora. Se você me acha doentio, se acha que te amar é te aprisionar, então por que ficaria? Vá. Seja livre. Mas não espere que eu esteja aqui quando você decidir voltar. Ava ficou paralisada, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Parte dela queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que não quis dizer aquilo. Mas a outra parte, a parte que ainda tinha um pingo de sanidade, sabia que precisava sair. Pelo menos por enquanto. Eu preciso ver minha mãe, ela disse baixinho. E quando eu voltar, nós vamos conversar. De verdade. Sobre isso. Sobre nós. Sobre como isso não pode continuar assim. Ela se virou para sair, mas a voz de Tobias a parou. Se você sair por aquela porta, Ava, não há garantias de que eu vou deixar você entrar novamente. Ava olhou para trás. Ele estava parado no meio do escritório, os punhos cerrados, o corpo todo tremendo com emoção reprimida. E pela primeira vez, Ava viu o que ele realmente era, um homem quebrado, tentando desesperadamente colar os pedaços de si mesmo usando o amor de outra pessoa como cola. Então eu vou ter que arriscar, ela disse, e saiu. O hospital estava frio e cheirava antisséptico. Ava correu pelos corredores, o coração disparado, até encontrar o quarto da mãe. A enfermeira na porta tinha um olhar sombrio. Ela está estável agora, a enfermeira disse. Mas foi por pouco. A senhora chegou bem a tempo. Ava entrou no quarto e encontrou a mãe dormindo, pálida e frágil contra os lençóis brancos. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dela, deixando as lágrimas finalmente caírem sem restrição.
Ela havia quase perdido a mãe. E por quê? Porque um homem que dizia amá-la não conseguia deixá-la sair de casa. Minha filha, a mãe sussurrou, abrindo os olhos lentamente. Você veio. Claro que vim, mãe, Ava disse, apertando a mão dela. Ele deixou você sair? Ava não precisou perguntar de quem ela estava falando. Quase não deixou. A mãe fechou os olhos, um suspiro cansado escapando. Eu te avisei, Ava. Amor que te prende não é amor. É medo disfarçado. Eu sei, Ava admitiu. Mas não sei como sair. Não sei se quero sair. Você tem medo dele? Ava pensou na pergunta. Tinha medo de Tobias? Do homem que a amava com intensidade suficiente para mover montanhas? Do homem que também a amava com intensidade suficiente para destruí-la? Não tenho medo dele, ela respondeu finalmente. Tenho medo do que estamos nos tornando juntos. A mãe abriu os olhos e olhou diretamente para ela. Então você já sabe o que precisa fazer. Ava ficou no hospital por 3 horas. Quando a mãe finalmente adormeceu de novo, estável e respirando tranquilamente, ela saiu e pegou um táxi de volta à mansão. Durante todo o caminho, seu telefone ficou em silêncio. Nenhuma ligação de Tobias. Nenhuma mensagem. O silêncio era de alguma forma mais assustador que a vigilância constante. Quando chegou à mansão, era quase meia-noite. A casa estava escura, exceto por uma luz vinda do escritório. Ava entrou devagar, o coração batendo forte. Subiu as escadas e parou na porta entreaberta do escritório. Tobias estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. Havia uma garrafa de uísque ao lado, pela metade. Quando ele ergueu a cabeça e a viu, seus olhos estavam vermelhos. Você voltou, ele disse, a voz rouca. Eu disse que voltaria, Ava respondeu, entrando no cômodo. Pensei. Tobias parou, passando a mão pelo rosto. Pensei que você tivesse me deixado. De verdade. Dessa vez. Ava se aproximou devagar e ajoelhou-se na frente dele, pegando suas mãos. Tobias, nós precisamos conversar. De verdade. Sobre o que está acontecendo entre nós. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei que estou perdendo o controle. Sei que estou te sufocando. Mas não consigo parar, Ava. O medo é tão grande que me consome. E quando você não está aqui, quando não posso te ver, te tocar, confirmar que você está bem, eu enlouqueço. Você precisa de ajuda, Ava disse gentilmente. Ajuda profissional. Isso não é amor saudável, Tobias. É trauma não processado. É TEPT da perda de Isabelle. E está nos destruindo. Não quero ajuda, ele disse teimosamente. Só quero você. Mas você não pode me ter assim, Ava insistiu, lágrimas nos olhos. Não assim. Não se isso significa me transformar em uma prisioneira. Porque eu te amo, Tobias. Te amo tanto que dói. Mas não posso me perder em você. Não posso deixar que seu medo se torne minha jaula. Tobias puxou-a para si, abraçando-a com força. Não sei amar de outro jeito, ele confessou contra o cabelo dela. Não sei como te amar sem medo. Sem necessidade. Sem essa obsessão. Então aprenda, Ava disse, afastando-se o suficiente para olhá-lo nos olhos. Aprenda por mim. Por nós. Porque se você não aprender, vou ter que ir embora. De verdade. E nenhum de nós vai sobreviver a isso. Ela viu a guerra acontecendo por trás daqueles olhos azuis. Medo versus amor. Controle versus confiança. Obsessão versus liberdade. Está bem, Tobias disse finalmente, e Ava viu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Está bem. Vou tentar. Vou buscar ajuda. Mas preciso que você me prometa algo. O quê? Que não vai desistir de mim. Que vai ficar. Pelo menos até eu conseguir consertar isso. Consertar a mim mesmo. Ava segurou o rosto dele entre as mãos. Eu fico, ela prometeu. Mas você precisa realmente tentar, Tobias. Não pode ser só palavras. Não será, ele jurou. Eu prometo. Eles ficaram ali, abraçados no escritório, enquanto a noite se estendia ao redor deles. E pela primeira vez em semanas, Ava sentiu um lampejo de esperança. Talvez pudessem consertar isso. Talvez o amor fosse suficiente,
desde que viesse acompanhado de trabalho, compreensão e, acima de tudo, vontade de mudar. Mas no fundo da mente de Ava, uma voz pequena sussurrava uma verdade que ela ainda não estava pronta para aceitar. Algumas coisas quebradas não podem ser consertadas. Só podem ser deixadas para trás. Tobias cumpriu sua promessa. Ou pelo menos tentou. Ele começou terapia com um psicólogo especializado em luto e trauma. 2 vezes por semana, desaparecia por 1 hora, voltando sempre mais silencioso, mais introspectivo. Ava via a luta acontecendo dentro dele, a batalha entre quem ele era e quem estava tentando se tornar. As câmeras foram removidas. Não todas de uma vez, mas gradualmente. Primeiro as do jardim. Depois as dos corredores. Eventualmente, apenas as da entrada principal permaneceram, por segurança real. Tobias insistiu, e Ava concordou que aquilo era razoável. Ele parou de questionar cada ligação, cada saída. Quando Ava dizia que ia visitar a mãe, ele apenas perguntava a que horas ela voltaria e desejava uma boa visita. Eram progressos pequenos, mas significativos. Mas a cada passo à frente, Ava sentia que Tobias dava 2 para trás em outras áreas. Ele se tornará mais silencioso, mais distante. Às vezes Ava o pegava olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar, como se estivesse memorizando cada detalhe, como se estivesse se preparando para uma perda inevitável. E as noites eram as piores. Tobias não dormia mais. Ava acordava às 3, 4 da manhã e o encontrava sentado ao lado da cama, apenas observando-a a dormir. Não consigo, ele admitiu uma noite, quando ela perguntou. Quando fecho os olhos, vejo você desaparecendo. Como Isabelle desapareceu. Então fico aqui, olhando, confirmando que você ainda está aqui, que ainda é real. Ava sentiu o coração se partir. Tobias, você precisa dizer isso ao seu terapeuta. Eu disse, ele respondeu, a voz cansada. Ele disse que vai passar, que é parte do processo. Mas não está passando, Ava. Está piorando. E ele estava certo. A cada dia, Ava via Tobias se deteriorando. Ele emagrecia, a pele ficava mais pálida, as olheiras mais profundas. Era como assistir alguém se desfazer em câmera lenta. Talvez devêssemos dar um tempo, Ava sugeriu uma manhã, a sugestão pesando em seu peito como chumbo. Só por algum tempo. Para você se focar em melhorar sem a pressão de me ter por perto. A reação de Tobias foi imediata e visceral. Ele derrubou a xícara de café que segurava, o líquido escuro se espalhando pela mesa. Não, ele disse, a voz baixa mas letal. Não mesmo. Tobias. Você prometeu. Ele explodiu, se levantando tão rápido que a cadeira caiu para trás. Prometeu que ficaria. Prometeu que não desistiria de mim. E não estou desistindo. Ava se levantou também, tentando manter a calma. Estou tentando te ajudar. Você está se destruindo, Tobias. Não está dormindo, mal está comendo. Isso não é saudável. E você acha que vou melhorar sem você? Tobias riu, um som amargo e quebrado. Você é a única coisa que me mantém funcional, Ava. Sem você, eu. Ele parou, as mãos tremendo. Você o quê? Ava perguntou, embora temesse a resposta. Tobias a olhou, e havia algo selvagem em seus olhos. Não sei, ele admitiu. E isso me apavora mais que qualquer outra coisa. Ava se aproximou devagar e abraçou-o. Ele desmoronou contra ela, o soluço sacudindo seu corpo. Ela o segurou, sussurrando palavras de conforto, mas no fundo sentindo a verdade pesando sobre eles como uma sentença. Eles estavam afundando. E não importava o quanto tentassem, não conseguiam encontrar a superfície. Foi 2 dias depois que Margarete reapareceu. Ava estava no jardim, cuidando das rosas que havia plantado semanas atrás, quando ouviu passos na grama. Virou-se e encontrou Margarete parada ali, um sorriso frio nos lábios perfeitamente pintados. Olá, Ava, ela disse, o tom doce como veneno. Que surpresa ainda te encontrar aqui. Ava se levantou, limpando a terra das mãos. O que você quer, Margarete? Vim ver Tobias. Temos assuntos a discutir. Margarete deu um passo à frente. Mas já que estou aqui, achei que devêssemos ter uma conversinha. Mulher para mulher. Não temos nada para conversar. Ah, mas temos.
Margarete insistiu. Sobre como você está destruindo o homem que diz amar. Ava sentiu a raiva explodir. Eu não estou destruindo ninguém. Não? Margarete inclinou a cabeça. Então por que ele parece um cadáver ambulante? Porque ele cancelou 3 reuniões importantes esta semana. Porque a empresa está sofrendo porque ele não consegue se concentrar em nada além de você. Isso não é culpa minha. Não é? Margarete deu outro passo, agressiva agora. Você chegou aqui, com seus olhos grandes e sua fragilidade calculada, e envolveu um homem que ainda estava de luto. Aproveitou-se da vulnerabilidade dele. Eu não fiz nada disso. Ava gritou de volta. Eu o amo. Você o ama? Margarete riu. Ou ama o que ele pode te dar? A mansão, o dinheiro, a segurança? Você é apenas uma caça-fortunas mais esperta que as outras, Ava. Pelo menos tenha a decência de admitir. Ava sentiu as lágrimas arderem, mas se recusou a deixá-las cair. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim ou sobre o que sinto por Tobias. Eu sei que Isabelle era 1000 vezes a mulher que você nunca será. Margarete cuspiu. Ela era perfeita. Ela entendia Tobias, entendia seu mundo. Você é apenas uma empregada que conseguiu se enfiar na cama dele. A mão de Ava se moveu antes que pudesse pensar. O tapa ecoou no jardim silencioso. Margarete levou a mão ao rosto, os olhos arregalados de choque e raiva. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Saia, Ava disse, a voz tremendo mas firme. Saia antes que eu chame a polícia. Margarete endireitou-se, recompondo a postura. O sorriso voltou, mas havia algo cruel nele agora. Não preciso sair. Já consegui o que vim buscar. Ela se virou para partir, mas parou e olhou por cima do ombro. Ah, e Ava? Pergunte ao seu querido Tobias sobre os documentos que assinou esta manhã. Tenho certeza de que ele vai adorar explicar. E então ela foi, deixando Ava sozinha com um presságio pesado no peito. Quando Tobias chegou em casa naquela noite, Ava estava esperando na sala. Precisamos conversar, ela disse antes mesmo que ele pudesse tirar o casaco. Algo no tom dela fez Tobias parar. Sobre o que? Margarete esteve aqui hoje. Ela viu a cor drenar do rosto dele. O que ela disse a você? Muitas coisas. Mas o que mais me interessa é, que documentos você assinou esta manhã? Tobias fechou os olhos, a mandíbula apertada. Ava. Que documentos, Tobias? Ele abriu os olhos e a olhou, e Ava viu a culpa ali. Papéis de transferência de propriedade. Coloquei a mansão no seu nome. Ava sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você fez o quê? Queria que você tivesse segurança, Tobias disse rapidamente. Se algo acontecer comigo, você ficaria sem nada. Agora, você tem a casa, parte das ações da empresa, você está protegida. Eu não quero sua mansão. Ava gritou, a frustração e confusão explodindo. Eu quero você. Você são. Você inteiro. Não suas posses. Ava. Você não entende. Lágrimas corriam livremente agora. Isso não é sobre dinheiro ou segurança. É sobre nós. E você continua agindo como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Como se precisasse garantir que eu fique mesmo depois que você se for. Por que você vai? Tobias gritou de volta. Todo mundo vai. Isabelle foi. Meus pais foram. Todo mundo que eu amo me deixa. Ava. E você também vai me deixar. É só uma questão de tempo. Então me deixe ir agora. Ava gritou, a dor rasgando seu peito. Se você tem tanta certeza de que vou partir, então pare de me segurar. Deixe-me ir antes que isso nos destrua completamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tobias a olhava como se ela o tivesse apunhalado. Então, devagar, ele assentiu. Está bem, ele disse, a voz estranhamente calma. Calma demais. Se é isso que você quer, vá. Ava sentiu pânico inundar seu peito. Tobias, eu não quis dizer. Vá, Ava, ele repetiu, virando-se para a janela. Antes que eu mude de ideia. Antes que eu te implore para ficar. Antes que eu faça algo de que vamos nos arrepender. Havia algo na voz dele. Algo final. Algo quebrado além do reparo. E Ava percebeu, com horror gelado,
que eles haviam finalmente chegado ao ponto sem volta. Ava ficou paralisada, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. As palavras de Tobias ecoavam na sala. Vá, Ava, mas seus pés se recusavam a se mover. Era isso? Era assim que terminava? Depois de tudo que passaram, de tudo que sentiram, ia acabar com ele de costas para ela, olhando pela janela como se ela já não existisse mais? Não, Ava disse, a voz saindo mais forte do que esperava. Não vou. Tobias virou-se lentamente, confusão e algo perigosamente parecido com esperança cruzando seu rosto. O que você disse? Eu disse não, Ava repetiu, dando um passo à frente. Você quer que eu vá? Quer que eu te deixe sozinho nessa mansão vazia, se afogando em culpa e medo? Não vou fazer isso. Não vou ser mais uma pessoa que te abandona, Tobias Frost. Você não entende, Tobias disse, a voz quebrando. Eu estou te machucando. Estou te sufocando. Você mesma disse. Sou doentio. Sou obsessivo. Sou tudo que você não deveria querer. E você acha que eu não sei disso? Ava avançou mais, as lágrimas correndo livremente agora. Você acha que não vejo o que isso está fazendo com você? Com nós? Mas eu também vejo o homem por trás do medo. Vejo o homem que perdeu tudo e ainda assim tenta amar. Mesmo que seja de uma forma torta, quebrada. Você está tentando, Tobias. E eu não vou desistir de você enquanto você continuar tentando. Ava. A voz dele era um sussurro agonizante. Mas, Ava ergueu a mão, parando antes que pudesse falar. Isso não significa que vou aceitar tudo. Não vou ser sua prisioneira. Não vou viver com medo de sair pela porta. E você vai continuar a terapia. Vai continuar tentando. Porque se não tentar de verdade, se não lutar por nós tanto quanto eu estou lutando, então sim, eu vou embora. E dessa vez, não vou voltar. Tobias a olhou por um longo momento. Então, devagar, caiu de joelhos. Simplesmente desmoronou ali no meio da sala, o corpo sacudindo com soluços que ele já não conseguia conter. Eu não mereço você, ele chorou, as mãos cobrindo o rosto. Não mereço seu amor. Não mereço sua paciência. Sou um desastre. Sou. Ava se ajoelhou na frente dele e puxou suas mãos do rosto, forçando-o a olhá-la. Você é humano, ela disse firmemente. Você é um homem que sofreu, que perdeu, que tem medo. Mas você também é o homem que eu amo. E vou ficar. Mas você precisa me deixar entrar, Tobias. De verdade. Não só no seu coração, mas na sua dor. Precisa confiar em mim o suficiente para me deixar te ajudar. Tobias a puxou para um abraço desesperado, enterrando o rosto no pescoço dela. Tenho tanto medo, ele confessou. Tanto medo de te perder que isso me consome. E sei que esse medo é exatamente o que vai te afastar. É um ciclo vicioso, Ava. Quanto mais tento te segurar, mais você escorrega pelos meus dedos. Então pare de tentar me segurar, Ava sussurrou. E apenas me ame. Confie que eu vou ficar. Confie que não sou Isabelle. Confie em nós. Eles ficaram ali, abraçados no chão da sala, enquanto a tempestade emocional finalmente começava a passar. E pela primeira vez em muito tempo, Ava sentiu que talvez, apenas talvez, eles conseguiriam sobreviver àquilo. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Foi naquela mesma noite, horas depois, quando Ava e Tobias estavam tentando reconstruir os pedaços, que o telefone de Ava tocou. Era o hospital. Sua mãe havia tido uma parada cardíaca. Ela tinha minutos, talvez apenas momentos. Ava sentiu o mundo desabar. Tobias viu a cor drenar do rosto dela, viu o telefone tremendo em sua mão. O que foi? Ele perguntou, já sabendo que era algo terrível. Minha mãe, Ava conseguiu dizer. Eu preciso ir. Agora. Pela primeira vez desde que se conheceram, Tobias não hesitou. Eu dirijo, ele disse, pegando as chaves do carro. Vamos. Eles correram para o carro, e Tobias dirigiu como um homem possuído, ultrapassando sinais amarelos, acelerando em cada reta. Ava segurava o banco com tanta força que seus dedos ficaram brancos, mas não era medo do excesso de velocidade. Era medo de chegar tarde demais. Por favor, ela sussurrava como uma oração. Por favor, aguente. Só mais um pouco. Por favor.
Tobias estendeu a mão e segurou a dela, apertando com força. Ela vai aguentar, ele disse, embora sua voz traísse a própria incerteza. Ela tem que aguentar. Mas quando chegaram ao hospital e correram pelos corredores, o médico que os encontrou tinha aquele olhar. Aquele olhar que diz tudo sem dizer nada. Sinto muito, ele começou. Não, Ava disse, recuando. Não. Não diga isso. Não. Fizemos tudo o que pudemos. Mas o coração dela era muito fraco. Ela se foi há 5 minutos. O som que escapou de Ava foi inumano. Era dor pura, cristalizada em som. Suas pernas cederam, mas Tobias a pegou antes que pudesse cair, segurando-a enquanto ela desmoronava completamente. Não, 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 Ava chorava contra o peito dele. Eu não me despedi. Eu não disse que a amava. Eu não. Ela sabia, Tobias sussurrou, a própria voz embargada. Ela sabia. Ava. As mães sempre sabem. Ele a segurou enquanto ela chorava, enquanto o mundo dela desmoronava. E pela primeira vez, Tobias entendeu, realmente entendeu, que a dor da perda não escolhia. Não poupava. Não negociava. Simplesmente levava, deixando apenas o vazio em seu rastro. E ele sabia, com certeza aterrorizante, que se um dia perdesse Ava, não sobreviveria. Não desta vez. Não novamente. Eles deixaram Ava ver a mãe uma última vez. O corpo ainda estava quente, como se ela estivesse apenas dormindo. Ava segurou a mão dela, lágrimas caindo sobre os lençóis brancos. Desculpe, ela sussurrou. Desculpe não ter estado aqui. Desculpe ter me distraído com tudo. Você tentou me avisar. Tentou me dizer que amor não deveria machucar. E você estava certa. Você sempre esteve certa. Tobias observava da porta, o coração se partindo. Porque ele sabia que aquelas palavras também eram para ele. Um recado. Um aviso. Uma profecia do que estava por vir. Quando Ava finalmente se afastou, ela parecia uma versão fantasmagórica de si mesma. Os olhos vazios, o rosto pálido, os movimentos mecânicos. Tobias a guiou para fora do hospital, para o carro, para casa. Ela não disse uma palavra durante todo o caminho. Quando chegaram à mansão, Ava subiu direto para o quarto e se trancou. Tobias ficou do lado de fora da porta, a mão na madeira, querendo entrar mas sabendo que não deveria. Não agora. Ela precisava de espaço. De tempo. De estar sozinha com a dor. E Tobias, pela primeira vez, tentou dar isso a ela. Tentou confiar. Tentou não deixar o medo consumi-lo. Mas era como pedir para um homem afogando não lutar pela superfície. Passou a noite toda acordado do lado de fora da porta do quarto, ouvindo Ava chorar. Cada soluço era uma faca em seu coração. Cada silêncio era pior ainda. E quando o sol finalmente começou a nascer, Tobias percebeu algo terrível. Ele estava perdendo ela. Não para a morte. Não para outra pessoa. Mas para a dor. Para o luto. Para a percepção de que a vida era frágil demais, curta demais, preciosa demais para ser desperdiçada em relacionamentos que machucavam mais do que curavam. A porta se abriu de repente, e Ava estava ali. Ela parecia ter envelhecido anos em uma noite. Os olhos inchados, o cabelo despenteado, roupas amarrotadas. Preciso de você, ela disse simplesmente, e Tobias entrou. Eles se deitaram juntos na cama, sem falar, sem fazer nada além de existir no mesmo espaço. Ava se encolheu contra o peito dele, e Tobias a envolveu nos braços, segurando-a como se ela fosse feita de vidro. Ela me disse, Ava sussurrou depois de um longo silêncio, que amor não deveria machucar. Não deveria assustar. E ela estava certa, Tobias. Nós estamos errados. O que temos é errado. Tobias sentiu o pânico explodir em seu peito. Não diga isso. Mas é verdade, Ava continuou, a voz monótona, exausta. Nós nos machucamos. Constantemente. Você me sufoca e eu te rejeito. Você me ama demais e eu não consigo respirar. Como isso pode estar certo? Porque é tudo que sei, Tobias confessou, lágrimas finalmente escapando. Porque sem você, eu não sou nada. Sou apenas um homem vazio em uma casa vazia, esperando morrer. Você me trouxe de volta à vida, Ava. Mesmo que seja uma vida imperfeita, dolorosa.
Ainda é vida. Ainda é melhor que o nada que eu tinha antes. Ava se afastou o suficiente para olhá-lo. Mas está nos matando, ela disse. Você não vê? Estamos nos matando lentamente. Eu não quero te perder, Tobias, mas também não quero me perder em você. Então o que fazemos? Tobias perguntou, desespero cru em cada palavra. Me diz o que fazer e eu faço. Qualquer coisa. Só não me deixe. Ava fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Não sei, ela admitiu. Pela primeira vez, eu realmente não sei. Eles ficaram assim por horas. Abraçados. Chorando. Tentando encontrar respostas em um lugar onde só existiam perguntas impossíveis. E do lado de fora, o mundo continuava girando, indiferente à agonia de dois corações tentando desesperadamente bater como um, mesmo sabendo que talvez nunca conseguissem encontrar o mesmo ritmo. Foi ao anoitecer que a decisão começou a tomar forma. Ava se sentou na cama, olhando para Tobias com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Vou sair por alguns dias, ela disse. Preciso organizar o funeral da minha mãe. Preciso de tempo para pensar, para respirar, para descobrir quem eu sou quando não estou tentando te salvar ou me salvar de você. Cada palavra era uma punhalada, mas Tobias forçou-se a assentir. Quanto tempo? Não sei. Uma semana. Talvez 2. Ava estendeu a mão e tocou o rosto dele. E você também precisa de tempo, Tobias. Para trabalhar com seu terapeuta. Para enfrentar seus demônios sem me usar como escudo. Precisamos nos curar separados antes de podermos estar juntos de forma saudável. E se? A voz de Tobias falhou. E se quando você voltar, decidir que não quer mais isso? Não quer mais eu? Ava segurou o rosto dele com ambas as mãos. Se isso acontecer, pelo menos saberemos que tentamos. Que demos uma chance para o amor ser mais que dor. Ela o beijou suavemente, um beijo que gostava de despedida e promessa ao mesmo tempo. Mas eu volto, Tobias. Eu prometo que volto. A questão é, você confia em mim o suficiente para me deixar ir? E ali estava. O teste final. O momento da verdade. Tobias olhou para a mulher que amava mais que a própria vida. A mulher que havia trazido luz para suas trevas. A mulher que estava pedindo a única coisa que ele não sabia se conseguia dar: liberdade. Eu confio em você, ele disse finalmente, cada palavra uma batalha vencida contra seus próprios demônios. Vá. Faça o que precisa fazer. E eu vou tentar. Vou lutar. Por nós. Por você. Por mim. Ava sorriu através das lágrimas e o beijou novamente. Esse é o homem que eu amo, ela sussurrou. O homem corajoso o suficiente para me deixar ir e forte o suficiente para acreditar que eu vou voltar. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, ambos sentiam a incerteza pairando entre eles. Porque às vezes, amar significa deixar ir. E às vezes, deixar ir significa perder para sempre. Ava partiu na manhã seguinte, carregando uma mala pequena e um coração pesado. Tobias a observou da janela do escritório, cada fibra de seu ser gritando para correr até ela, implorar que ficasse. Mas ele não o fez. Ficou ali, parado, permitindo que ela fosse. Provando a si mesmo que podia. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A mansão voltou a ser o mausoléu silencioso que era antes de Ava. Cada cômodo ecoava com a ausência dela. Tobias se pegava olhando para o telefone constantemente, os dedos coçando para ligar, para mandar mensagem, para confirmar que ela estava bem. Mas ele resistiu. Porque era isso que ela precisava. Espaço. Confiança. Ele dobrou as sessões de terapia. O psicólogo, Dr. Ramon, notou a mudança imediatamente. Você parece diferente, ele observou na primeira sessão após a partida de Ava. Estou aprendendo, Tobias respondeu, a voz cansada. Aprendendo que amar não é possuir. Que proteger não é aprisionar. Que confiar é mais difícil e mais importante que qualquer outra coisa. E como está se sentindo com essa aprendizagem? Tobias riu, um som sem humor. Como se estivesse sendo esfolado vivo. Como se cada segundo sem ela fosse uma eternidade. Mas, ele parou, surpreso com suas próprias palavras, também me sinto mais leve. Como se tivesse largado um peso que nem sabia que estava carregando. O peso do controle,
Dr. Ramon disse suavemente. É pesado, não é? Mais do que imaginava. Enquanto isso, Ava estava em um pequeno apartamento que havia alugado, organizando o funeral da mãe e confrontando seus próprios demônios. O luto era uma onda constante. Alguns momentos ela conseguia respirar, outros ela se afogava. Mas através de tudo, ela pensava em Tobias. Pensava no homem quebrado que havia se apaixonado. No homem que amava com tanta intensidade que queimava. No homem que estava tentando, realmente tentando, mudar por ela. Ela não o havia bloqueado. Mantinha o telefone sempre por perto, esperando uma ligação, uma mensagem. Mas ele não entrava em contato. E estranhamente, aquilo a fazia amá-lo ainda mais. Porque significava que ele estava respeitando o espaço dela. Estava confiando. O funeral foi pequeno e íntimo. Alguns amigos da mãe, vizinhos antigos, Sophie. Ava ficou ao lado do caixão, segurando rosas brancas, desejando desesperadamente que a mãe estivesse ali para aconselhá-la mais uma vez. Ela estaria orgulhosa de você, Sophie disse, colocando um braço ao redor dos ombros de Ava. Por sair. Por dar a si mesma tempo para curar. Não sei se saí, Ava admitiu. Só. Dei um passo para trás. Para ver melhor. E o que você está vendo? Ava olhou para o caixão, para as flores, para o fim de uma era. Que amor não é suficiente se vier sozinho. Precisa de respeito. De confiança. De espaço para respirar. Ela se virou para Sophie. E acho que, pela primeira vez, Tobias está entendendo isso. Passou-se uma semana. Depois 2. Ava não havia decidido se voltaria. Tobias não havia perguntado. Eles existiam em um limbo estranho, amando, mas separados. Curando, mas incertos. Foi numa terça-feira chuvosa que Ava finalmente pegou o telefone e discou. Tobias atendeu no primeiro toque. Ava. Apenas seu nome. Mas ela ouviu tudo naquela única palavra. Alívio. Saudade. Amor. Medo. Oi, ela disse, a voz suave. Como você está? Sobrevivendo, ele respondeu honestamente. E você? O mesmo. Ava se sentou na cama do apartamento minúsculo. O funeral foi hoje. Sinto muito. Gostaria de ter estado lá. Eu também. Mas, precisava fazer isso sozinha. Silêncio. Não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que se conheciam profundamente demais para precisar preencher cada segundo com palavras. Tobias, Ava disse finalmente, estou pronta para conversar. De verdade. Sobre nós. Sobre o que vem a seguir. Ela ouviu a respiração dele acelerar. Quando? Amanhã? Posso ir até aí, ou podemos nos encontrar em algum lugar neutro. Venha para casa, Tobias disse, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais calmo. Mais centrado. Por favor, venha para casa. Ava sentiu os olhos arderem. Está bem. Amanhã. Ava. Tobias a chamou antes que pudesse desligar. Sim. Eu te amo. E não importa o que aconteça amanhã, não importa o que você decida, isso não vai mudar. Mas vou respeitar sua decisão. Qualquer que seja. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ava. Eu também te amo. Sempre vou amar. Quando desligaram, Ava ficou olhando para o telefone por um longo momento. Então, pela primeira vez em semanas, sorriu. Talvez houvesse esperança para eles afinal. Na manhã seguinte, Ava dirigiu até a mansão Frost. Seu coração batia forte a cada quilômetro, a cada curva familiar. Quando a mansão finalmente apareceu no horizonte, ela sentiu algo se ajeitar em seu peito. Como voltar para casa depois de uma longa viagem? Mas seria realmente seu lar? Ainda podia ser? Tobias estava esperando na porta. Ele havia emagrecido um pouco, as olheiras ainda marcavam seu rosto. Mas havia algo diferente nele. Algo mais leve. Como se um fardo tivesse sido removido. Eles ficaram ali, separados por metros que pareciam quilômetros, apenas se olhando. Então, simultaneamente, deram o primeiro passo um em direção ao outro. Encontrarão-se no meio, e Tobias a envolveu em um abraço que era suave, gentil, não desesperado, não possessivo, apenas presente. Senti sua falta, ele murmurou contra o cabelo dela. Eu também,
Ava respondeu, permitindo-se afundar no calor dele por um momento. Então se afastou. Mas precisamos conversar. Eu sei. Tobias pegou a mão dela. Vem. Preparei café. Eles se sentaram na cozinha, não na sala formal, não no escritório intimidador. Na cozinha, onde tudo havia começado. Onde Ava havia visto Tobias vulnerável pela primeira vez. Onde haviam tido seu primeiro beijo quase acontecido. Você parece diferente, Ava observou, estudando-o sobre a xícara de café. Me sinto diferente, Tobias admitiu. Essas semanas foram esclarecedoras. Dr. Ramon me fez confrontar muita coisa. Sobre Isabelle. Sobre medo. Sobre como eu estava usando você como um band-aid para feridas que só eu posso curar. E percebi que Margarete estava certa. Em parte. Ele viu Ava se enrijecer e rapidamente continuou. Não sobre você ser caçadora de fortunas ou qualquer besteira que ela disse. Mas sobre eu estar usando pessoas para preencher o vazio que Isabelle deixou. Não só você. Todos que chegaram depois dela. Eu estava tão focado em não ficar sozinho que esqueci como simplesmente estar comigo mesmo. Ava colocou a xícara na mesa. Continua. Passei essas semanas fazendo exatamente isso. Ficando sozinho. Realmente sozinho. Sem trabalho para me distrair, sem álcool para adormecer a dor, sem você. Seus olhos encontraram os dela. E foi aterrorizante. Mas também necessário. Porque percebi que não posso amar você da forma que você merece se não aprender primeiro a existir sem você. Ava sentiu lágrimas picarem. E aprendeu? Tobias sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. Estou aprendendo. Não vou mentir e dizer que não senti sua falta cada segundo. Não vou dizer que não acordei no meio da noite com pânico, querendo confirmar que você estava bem. Mas não agi sobre isso. Confiei. E cada dia que confiei ficou um pouco mais fácil. Ava estendeu a mão e segurou a dele sobre a mesa. Tobias, eu também aprendi coisas. Aprendi que também tenho medo. Medo de te machucar. Medo de não ser suficiente para curar suas feridas. Medo de me perder tentando te salvar. Ela respirou fundo. Minha mãe disse que amor não deveria machucar. E ela estava certa. Mas acho que também estava incompleta. Amor saudável não machuca. Mas curar de traumas, aprender a amar de novo depois da perda, isso machuca. É suposto machucar. A questão não é evitar a dor, mas garantir que essa dor seja produtiva. Que nos faça crescer, não nos destrua. Tobias apertou a mão dela. E você acha que podemos fazer isso? Crescer através da dor em vez de ser destruídos por ela? Ava olhou para o homem à sua frente. O homem que havia sido seu patrão. Seu amante. Seu tormento. Sua alegria. E percebeu que a resposta sempre esteve lá, esperando que ambos estivessem prontos para vê-la. Acho que podemos tentar, ela disse finalmente. Mas com condições. Qualquer uma. Você continua a terapia. Sem desculpas, sem faltas. Já estava planejando isso. Eu volto, mas não como empregada. Como sua igual. Como sua parceira. Vou procurar trabalho, vou ter minha própria renda, minha própria identidade fora deste relacionamento. Tobias assentiu, e Ava viu orgulho em seus olhos. Você merece isso. Sempre mereceu. E, Ava respirou fundo, se em algum momento voltarmos aos padrões antigos, se você voltar a ser controlador ou eu voltar a me perder em você, fazemos uma pausa. Sem drama, sem acusações. Apenas reconhecemos que precisamos de espaço e tomamos esse espaço. Concordo. Tobias trouxe a mão dela aos lábios, beijando suavemente. Mais alguma coisa? Sim. Uma última coisa. Ava o olhou nos olhos. Você precisa perdoar a si mesmo. Pela morte de Isabelle. Pelo fato de não ter podido salvá-la. Porque enquanto você carregar essa culpa, nunca vai estar realmente livre para amar de novo. Tobias fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Não sei se consigo. Então eu te ajudo, Ava prometeu. Mas você precisa tentar. Eles ficaram assim por um longo momento, mãos entrelaçadas, lágrimas caindo, mas algo parecendo mais leve entre eles. Finalmente, Tobias abriu os olhos. Então estamos fazendo isso?
De verdade? Vamos tentar de novo? Ava sorriu através das lágrimas. Vamos tentar. Mas dessa vez, da forma certa. Devagar. Com limites. Com respeito. Com amor, Tobias acrescentou. Sempre com amor, Ava concordou. Só que um amor mais saudável. Um amor que cura em vez de ferir. Tobias se levantou e a puxou para um abraço. Desta vez, quando a beijou, foi diferente. Não havia desespero. Não havia posse. Havia apenas amor, puro, imperfeito, mas real. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos sentiram que talvez, apenas talvez, conseguiriam construir algo duradouro sobre as ruínas do que haviam sido. 6 meses depois. A mansão Frost havia mudado. Não drasticamente, as paredes ainda eram brancas, os móveis ainda elegantes. Mas havia vida agora. Fotografias nas paredes, algumas de Isabelle, honrando a memória sem deixá-la dominar o presente, e novas de Ava e Tobias. Plantas no jardim que Ava cuidava todas as manhãs. Livros espalhados pela sala, marcadores sinalizando histórias pela metade. Som de risadas ecoando pelos corredores que antes só conheciam silêncio. Ava havia conseguido emprego como assistente em uma galeria de arte no centro da cidade. Não pagava tanto quanto Tobias insistia em lhe dar, mas era dela. Conquista sua. Identidade sua. E ele aprenderá a respeitar isso, a orgulhar-se disso, em vez de se sentir ameaçado. Tobias continuava a terapia religiosamente. 2 vezes por semana, às vezes 3 quando sentia que precisava. Dr. Ramon se tornará não apenas seu terapeuta, mas um guia através do labirinto de trauma e cura. E lentamente, tão lentamente que às vezes parecia que nada estava mudando, Tobias sentia o peso diminuindo. Houve recaídas. Momentos em que o medo voltava, forte e sufocante. Uma vez, quando Ava se atrasou 2 horas por causa de um acidente na estrada, Tobias ligou 17 vezes. Quando ela finalmente chegou em casa, ele estava à beira de um ataque de pânico. Mas dessa vez, foi diferente. Em vez de brigar, de acusar, de explodir, Ava simplesmente o abraçou e disse: "Eu sei que você está com medo. Mas estou aqui. Estou bem. Respira comigo." E eles respiraram juntos, no hall de entrada, até o pânico passar. "Desculpe", Tobias disse depois, a voz rouca. "Eu tentei não ligar tanto. Mas quando você não atendia." "Eu sei", Ava interrompeu suavemente. "E está tudo bem ter medo. Só não está tudo bem deixar o medo te controlar. Ou me controlar." Ela segurou o rosto dele. "Mas você parou antes de ultrapassar a linha. Você se controlou. Isso é progresso, Tobias. Progresso real." E era. A cada dia, a cada semana, havia progresso. Pequeno, quase imperceptível às vezes. Mas constante. Ava também havia mudado. Ela aprenderá a estabelecer limites sem culpa. Aprenderá que amar alguém não significava se sacrificar completamente. Que ela podia ser parceira de Tobias sem perder a Ava no processo. Algumas noites, quando o peso ficava muito grande, eles faziam pausas conscientes, um termo que Dr. Ramon sugerira. Ava dormia no quarto de hóspedes, dando espaço a ambos para respirar. No início, Tobias odiava isso. Sentia-se rejeitado, abandonado. Mas aprendeu a ver por outro ângulo. Não era rejeição. Era cuidado. Era amor se manifestando através de limites saudáveis. Margarete havia desaparecido de suas vidas, finalmente aceitando que Tobias havia seguido em frente. Antes de partir, ela teve uma última conversa com Ava, uma que nenhuma delas havia esperado. "Você venceu", Margarete disse, mas não havia amargura em sua voz. Apenas resignação. Conseguiu algo que ninguém mais conseguiu. Fez ele querer mudar. "Não foi sobre vencer", Ava respondeu. "Nunca foi. Eu sei disso agora." Margarete olhou pela janela, para a mansão que nunca seria sua. "Cuide dele. Ele é mais frágil do que aparenta." "Eu sei. E vou cuidar. Mas não vou salvá-lo. Ele precisa se salvar." Margarete sorriu, pela primeira vez com algo parecido com genuinidade. "Você realmente o entende." Ela se virou para sair, mas parou. "Para o que vale, sinto muito. Pelas coisas que disse. Você não é caçadora de fortunas."
Você é apenas alguém que ama. E ele tem sorte de ter isso. Depois que ela foi embora, Ava ficou pensando naquelas palavras. Alguém que ama. Era simples. Mas era tudo. Foi numa noite de sexta, 6 meses e meio após o retorno de Ava, que algo fundamental mudou. Eles estavam na biblioteca, Ava lendo enquanto Tobias trabalhava em seu laptop. Era uma cena doméstica, confortável. Então, do nada, Tobias fechou o laptop e olhou para ela. Preciso te contar algo, ele disse. Ava levantou os olhos, o coração dando um pequeno salto. Eles haviam progredido tanto, mas ainda havia aquele medo residual. Aquela preocupação de que tudo pudesse desmoronar. Estou ouvindo. Tobias se levantou e sentou ao lado dela no sofá, pegando suas mãos. Hoje, na terapia, Dr. Ramon me perguntou quando foi a última vez que sonhei com Isabelle. E percebi, faz semanas. Talvez até 2 meses. Ava ficou quieta, deixando-o continuar. Eu costumava sonhar com ela todas as noites. Via ela morrendo repetidamente, via eu falhando em salvá-la. Mas agora, ele parou, emoção crua em sua voz, agora eu sonho com você. Com nós. Com um futuro. E pela primeira vez desde que ela morreu, não sinto culpa por isso. Lágrimas encheram os olhos de Ava. Tobias. Deixa eu terminar, ele pediu. Passei tanto tempo achando que amar de novo era trair a memória dela. Que ser feliz era desrespeitar o sofrimento dela. Mas entendi algo. Isabelle me amava. E se me amava, ela ia querer que eu fosse feliz. Ia querer que eu vivesse. Não apenas existisse, mas realmente vivesse. E você está vivendo? Ava perguntou suavemente. Tobias sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez. Pela primeira vez em anos, sim. Estou vivendo. Ele segurou o rosto dela. Por causa de você. Não porque você me salvou, mas porque você se recusou a me deixar me afogar. Mesmo quando eu tentava te puxar para baixo comigo. Nós nos salvamos, Ava corrigiu. Juntos. Eu te ensinei sobre limites, você me ensinou sobre vulnerabilidade. Eu te mostrei que é possível confiar, você me mostrou que é possível amar profundamente sem se perder completamente. Tobias a beijou, longo e profundo. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Casa comigo, ele sussurrou. Ava congelou. O quê? Casa comigo, Tobias repetiu, afastando-se para olhá-la nos olhos. Não por medo. Não porque preciso te prender. Mas porque quero construir uma vida com você. Uma vida de verdade. Cheia de altos e baixos, de brigas e reconciliações, de pausas quando precisarmos e abraços quando não precisarmos. Quero tudo, Ava. Mas só se você quiser também. Ava sentiu as lágrimas correrem livremente. Você tem certeza? Porque se for só o medo falando. Não é medo, Tobias garantiu. Pela primeira vez, não é medo. É amor. Amor genuíno, saudável, livre. O tipo de amor que sua mãe dizia que você merecia. Ava pensou na mãe. Na mulher sábia que havia tentado avisá-la. Que havia dito que amor não deveria machucar. E olhou para Tobias, para o homem que havia machucado e sido machucado, mas que havia escolhido mudar. Escolhido crescer. Escolhido amar melhor. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu caso com você. Tobias a puxou para um abraço apertado, e ambos riram e choraram ao mesmo tempo. Era bagunçado. Era imperfeito. Era humano. Era real. 1 ano depois. O casamento foi pequeno. Apenas amigos íntimos e alguns colegas de trabalho. Sophie foi a madrinha de Ava. Dr. Ramon estava lá, sorrindo discretamente, orgulhoso do progresso de seu paciente. Até Margarete enviou um cartão, breve, mas sincero. Ava usou um vestido simples, flores brancas no cabelo. Tobias estava elegante de terno azul marinho, mas o que realmente chamava atenção era o sorriso em seu rosto. Genuíno. Livre. Feliz. Quando trocaram os votos, não foram os tradicionais. Foram votos que eles mesmos escreveram. Eu, Tobias Frost, ele começou, a voz firme, prometo te amar sem te possuir. Prometo confiar quando o medo me disser para controlar. Prometo te dar espaço quando precisar e estar presente quando me pedir.
Prometo continuar trabalhando em mim mesmo, todos os dias, para ser o parceiro que você merece. E prometo, acima de tudo, que nosso amor será um espaço seguro onde ambos podemos crescer. Ava limpou as lágrimas antes de começar os seus. Ava Hart, ela disse, olhando nos olhos azuis que a haviam assustado e confortado em igual medida, prometo te amar sem me perder. Prometo estabelecer limites quando necessário e derrubá-los quando apropriado. Prometo ser sua parceira, não sua salvadora. Prometo te lembrar de que você é mais forte do que seus medos. E prometo que construiremos uma vida onde o amor cura, não fere. Quando o oficiante disse pode beijar a noiva, Tobias hesitou por um segundo. Olhou para Ava, realmente olhou, vendo não um objeto de posse, mas uma pessoa inteira, complexa, livre. E então a beijou, não com desespero, mas com certeza tranquila de que ela era sua escolha, assim como ele era dela. A festa foi alegre. Havia dança, risos, brindei. Alguém contou histórias constrangedoras. Sophie chorou de emoção. E pela primeira vez em anos, a mansão Frost estava cheia de vida verdadeira. Mais tarde naquela noite, quando todos foram embora e eles estavam sozinhos, Ava e Tobias subiram para o quarto. Não mais o quarto de Tobias, mas o quarto deles. Você está feliz? Ava perguntou, deitada nos braços dele. Mais do que imaginei ser possível, Tobias respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E você? Assustadoramente feliz, Ava admitiu. Às vezes ainda não acredito que conseguimos. Que sobrevivemos à tempestade. Fizemos mais que sobreviver, Tobias disse, puxando-a mais perto. Aprendemos a dançar na chuva. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, ouvindo a chuva começar a cair lá fora. Mas dessa vez, não era ameaçadora. Era apenas chuva. Parte da vida. Necessária para o crescimento. Tobias. Ava sussurrou depois de um tempo. Você ainda tem medo? De me perder? Ele pensou por um momento, honesto consigo mesmo e com ela. Às vezes, ele admitiu. Mas agora sei que o medo não define nossas ações. Sei que posso sentir medo e ainda assim confiar. Posso ter receio do futuro e ainda assim não tentar controlá-lo. Ele a olhou. O medo não desapareceu. Só não me controla mais. Ava sorriu e se aconchegou mais contra ele. Isso é tudo que precisamos. Não perfeição. Só progresso constante. Progresso constante, Tobias ecoou. Eu consigo viver com isso. E eles viveram. Não felizes para sempre no sentido de conto de fadas, porque a vida real não funciona assim. Houve dias ruins. Discussões. Momentos em que o velho Tobias tentava ressurgir e Ava precisava lembrá-lo dos limites. Momentos em que Ava se fechava e Tobias precisava lembrá-la de que ela não estava sozinha. Mas através de tudo, eles escolhiam um ao outro. Diariamente. Conscientemente. Com trabalho e amor e respeito. 2 anos depois, eles tiveram uma filha. Isabelle Rose, honrando o passado enquanto abraçavam o futuro. Tobias segurou a bebê pela primeira vez com lágrimas nos olhos. Ela teria amado isso, ele disse, referindo-se à primeira Isabelle. Teria amado você. Teria amado nossa família. Eu sei, Ava disse, cansada mas radiante. E onde quer que ela esteja, tenho certeza de que está feliz por você. Por nós. Tobias beijou a testa da filha, depois a de Ava. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por não desistir. Por me ensinar que amor pode ser leve. Que pode curar. Que pode ser liberdade. Ava sorriu, tocando o rosto dele. Obrigado você. Por ter coragem de mudar. Por escolher ser melhor. Por me mostrar que até os amores mais difíceis podem se transformar em algo bonito quando ambos estão dispostos a trabalhar. Eles ficaram assim, os três, uma família imperfeita mas inteira. Uma família construída sobre as ruínas do que poderia ter sido destrutivo, mas que escolheram transformar em algo duradouro. E anos depois, quando Isabelle Rose perguntasse como seus pais se conheceram, Tobias e Ava sorririam um para o outro, um sorriso que carregava memórias de dor e cura, de erros e crescimento. É uma longa história, Ava diria. E nem sempre bonita, Tobias acrescentaria. Mas é nossa, eles diriam juntos. E valeu cada segundo. Porque no final,
o amor deles não foi sobre perfeição. Foi sobre escolha. A escolha diária de amar apesar dos medos, de crescer através das dores, de construir algo verdadeiro sobre fundações que quase desmoronaram. Foi sobre aprender que amar não é possuir, que proteger não é aprisionar, que confiar é mais forte que controlar, e que às vezes, o amor mais profundo nasce não da facilidade, mas da coragem de dois corações quebrados que se recusaram a desistir, de si mesmos e um do outro. No fim, percebemos que o amor verdadeiro não é aquele que nunca dói. É aquele que, mesmo machucando, nos ensina a curar. É aquele que nos desafia a sermos melhores, não perfeitos. E acima de tudo, é aquele que nos liberta, em vez de nos aprisionar, porque amor que prende não é amor. É medo disfarçado. E nós escolhemos o amor. Sempre o amor. Fim. Esta é a história de Romance Proibido, obsessão, trauma, cura e a jornada de dois indivíduos aprendendo que amar de verdade significa crescer juntos, não se perder um no outro. E assim termina a jornada de Ava e Tobias. Uma história que nos ensina que amor verdadeiro não é perfeição, é escolha. É ter coragem de enfrentar seus demônios, de estabelecer limites, de crescer juntos sem se perder um no outro. Porque no fim, amor que prende não é amor, é medo disfarçado. E você? Acredita que pessoas podem mudar por amor? Que traumas podem ser curados quando há esforço de ambos os lados? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber o que você achou dessa história. Se você chegou até aqui, é porque realmente gosta de histórias profundas e emocionantes. Então não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história com aquela pessoa que ama romances intensos. E se quiser mais histórias assim, cheias de emoção, drama e finais que fazem a gente refletir, ativa o sininho das notificações porque tem muito mais vindo por aí. Obrigado por assistir. Até a próxima história. Bye bye.